Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem vos cumprimenta neste momento é Padre Emanuel, da paróquia São Pedro, em Ipatinga, Minas Gerais. Nos colocando aqui mais uma vez em meditação, reflexão e oração. Hoje, dia 19 de maio, terça-feira da sexta semana da Páscoa. A primeira leitura bíblica de hoje é tirada do Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 a 34. O salmo de meditação é o Salmo 137 ou 138, dependendo da tradução da sua Bíblia. O Evangelho é de João, capítulo 16, versículos 5 a 11, que vou proclamar neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus amigos e irmãos, a leitura do Atos Apóstolos, foi a primeira leitura, não foi proclamada aqui. No entanto, é bom a gente ir de encontro ao que se passa justamente neste texto bíblico. Paulo e Silas estão na prisão e na prisão acontece ali deles evangelizarem, mesmo na prisão, falar também de Deus. Bem de noite acontece um terremoto e o carcereiro que havia acorrentado Paulo e Silas, que tinham colocado aqueles presos numa condição assim muito desumana, ele, percebendo esse terremoto, achou que os presos tinham fugido, tinham libertado da prisão e tinham libertado das correntes, porque as portas também estavam abertas, e queria até mesmo suicidar diante do que ele estava pensando. Pegou a espada para isso. E Paulo vai gritar com ele: não faça isso. Nós não saímos da prisão. Então o que nós vemos aqui? Esse terremoto é como que algo muito forte que aconteceu ali na vida de todos. Tem uma força tão grandiosa como um terremoto. É a força de Deus, é a ação do Espírito, que, enfim, tocou em Paulo e Silas para fortalecê-los, tocou nesse carcereiro de tal maneira que ele começa a sentir que tem uma força muito grande na vida desses irmãos que estavam ali anunciando, que estavam falando com muita convicção, com muita certeza. Isto o abalou. E Paulo, então, vai mostrar para ele: fique tranquilo, estamos aqui, continua o seu trabalho de anunciar a palavra, a ponto desse carcereiro depois acolher verdadeiramente a palavra, transformando a sua vida, se convertendo. Ele foi batizado e depois também toda a sua família. Então Paulo e Silas nos mostrando
que nas situações as mais diversas possíveis, nas circunstâncias mais diversas, é possível evangelizar. E é possível também aqueles que estão numa condição que muitas vezes não esperamos, podem também acolher a palavra, como era o caso deste carcereiro, que sentiu essa ação forte de Deus como que um terremoto em sua vida, que nos transforma, que destrói muita coisa em nós em termos de pecado. Então ele sente que realmente essa força de Deus o abalou como um terremoto, abalando assim como que na prisão também. E Paulo e Silas não fugiram porque tinha confiança que a verdadeira liberdade não estava na cadeia. A verdadeira libertação vinha de Deus. Por isso mantiveram sinceros naquele momento e tranquilos até certo ponto, pois sabia de uma prisão injusta que estava sobre eles. E esse testemunho levou esse carcereiro e outras pessoas ao seu redor perceber que realmente os cristãos tinham uma atitude exemplar. O Evangelho, Jesus vai para o Pai, como ele está aí preparando os discípulos, e como falamos também no domingo passado, e vai enviar o defensor, que é o Espírito Santo. E quando Jesus está explicando essas coisas, ninguém ousou perguntar para onde que ele ia, porque ele disse que iria para aquele que o enviou. Então ninguém ousou perguntar para onde iria. Não fazer perguntas sobre o mistério realmente de Deus é importante até certo ponto, porque significa confiança. O que a gente tem que fazer é confiar e viver o mistério. Foi o que os apóstolos naquele momento fizeram. Estavam muito mais vivenciando o mistério, o amor de Jesus Cristo, que preocupar em esclarecer esse mistério. Porque, na verdade, será sempre Deus um grande mistério para nós. Mas vivenciar esse mistério, que é o mais importante, que nos realiza, que nos fortalece. É o que os apóstolos fazem. E Jesus fala que o Espírito Santo vai desmascarar o mundo e as suas injustiças, mostrando quem é pecador e quem realmente é justo. Como hoje ainda, por mais que as pessoas tentam fazer as coisas atrapalhadas, principalmente no meio político, estão sempre sendo desmascaradas. Mesmo que tentam cobrir de todas as formas a mentira, mas acabam sendo desmascaradas. Porque a ação do Espírito, por mais que queira a mentira prevalecer, o erro prevalecer, não consegue abafar a ação do Espírito que age naqueles que muitas vezes está mostrando a verdade. E muitas vezes mostram incompreendidos, muitas vezes rechaçados, não bem vistos. Por isso, o Espírito mostra quem é pecador e quem realmente é justo. É claro que isso não deve nos fazer julgar, privilegiados quando a gente sente a ação do Espírito, mas sim responsabilidade aí para frente em trabalhar ainda mais para converter todas as pessoas, para que todos possam também chegar ao conhecimento da verdade, que é essa vida no Espírito. Confiar na ação do Espírito não é passividade, mas é ser missionário, agir missionariamente sempre como cristãos batizados que somos. Amigos e irmãos, nós queremos lembrar a todos vocês que amanhã teremos o nosso programa aqui comentando o Evangelho. Na quinta-feira, nós não temos o comentário do Evangelho como fazemos normalmente aqui, porque teremos a missa às 16 horas, que você vai acompanhar através do Facebook da Paróquia São Pedro. E na missa, consequentemente, a gente já comenta o Evangelho. Após a missa das 16 horas, teremos a bênção do Santíssimo. Excepcionalmente também, nesta semana, na sexta-feira,
não vamos estar comentando o Evangelho, porque excepcionalmente também nessa sexta teremos missa às 16 horas, porque a comunidade de Pedra Branca, ligada à paróquia de São Pedro, que é a nossa paróquia, vai estar festejando a sua padroeira, Santa Rita de Cássia. Por isso vamos ter a missa em honra a Santa Rita de Cássia nesta próxima sexta-feira às 16 horas. E voltamos com o comentário do Evangelho no próximo sábado, como normalmente fazemos, como normalmente nós então temos o costume aqui de fazer. E deixando novamente domingo para a missa, 8 horas da manhã, você está nos acompanhando aqui através do Facebook da paróquia. Nesse mês dedicado à devoção a Maria, o Papa Francisco sugere que nós rezemos uma oração no final do terço, que muitos devem estar fazendo em casa, em família. Vamos rezar a oração número 1, que o Papa pede para que nós façamos, enfim, após o terço. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permanecestes junto da cruz, associado ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, sabeis do que precisamos, e temos a certeza de que nolo providenciareis para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ficamos então por aqui hoje e amanhã voltaremos a comentar o Evangelho com todos vocês no Facebook da Paróquia São Pedro. Até amanhã, fique com Deus.